Cadê minhas cotas de XPN11? Sumiram? Olha, hoje o nosso papo é sério. A gente vai mergulhar a fundo numa operação que está deixando muito investidor, assim, de cabelo em pé. Se você tem XPN11 na carteira, preste muita atenção, porque o seu fundo está passando por uma verdadeira metamorfose. Talvez você tenha aberto home broker esses dias e levado um susto, né? Cadê minhas cotas de XPN11? Sumiram? O que aconteceu? Foi algum erro? É sobre isso que a gente vai falar. Mas calma, respira, não precisa sair ligando para a corretora achando que deu algum problema. Não é um bug no sistema, não. É uma operação bem complexa, para ser sincero, e o nosso papel aqui é exatamente esse, traduzir o que está por trás disso. E antes de começar, essa análise tem uma dedicatória super especial ao nosso inscrito, @alessandropedroso7026. Foi a dúvida dele, uma dúvida muito pertinente que nos fez aprofundar nesse tema, que com certeza é a dúvida de muitos outros cotistas por aí. Isso só mostra a força da nossa comunidade. Muito bem, vamos ao que interessa. O que exatamente a gestão do fundo está fazendo? Vamos olhar por dentro dessa operação para entender aqueles detalhes que, bom, não estão assim tão na cara. O ponto central é esse aqui, ó. Não é uma simples mudança de nome ou de ticker, tá? O nome técnico da coisa é reestruturação total com liquidação. Em bom e velho português, significa que o fundo XPEN11, do jeito que a gente conhecia, está sendo desmontado. Ele vai deixar de existir. E como é que estão fazendo isso? Basicamente, eles fatiaram o portfólio em dois. A parte de galpões logísticos, uma parte importante, foi vendida para um dos maiores fundos desse setor, o gigante XPLG11. E o que sobrou? Bom, os imóveis industriais estão sendo transferidos para um outro fundo, o IBP11. E aqui, gente, vem a dúvida de R$1 milhão, a confusão mais comum que a gente vê. Ah, beleza, entendi. Se eu tinha 100 cotas de XPI11, agora eu vou ter 100 cotas de IBP11, certo? A resposta é um sonoro: não, definitivamente não. A conversão não é de 1 para 1. O que o investidor vai receber em troca é proporcional ao valor financeiro que ele tinha em XPIN11, e não ao número de cotas. Esse detalhe é fundamental, sério, para ajustar as expectativas e entender o que vai acontecer na sua conta. E qual é esse valor de referência? A gestão está trabalhando com um número-chave, R$ 85,19 por cota. É com base nesse valor, R$ 85,19, que todo o cálculo da troca vai ser feito. Certo, 85,19 é o número que está na mesa. Mas a nossa função aqui como analistas é questionar, né? Esse valor é justo mesmo? Ele reflete o real valor dos imóveis? A venda lá para o XPLG11, será que foi no melhor preço possível para o cotista? É exatamente essa questão que a gente vai analisar agora. Vamos separar o que é a narrativa oficial da gestora e o que é a realidade na prática para o investidor. No final das contas, essa mudança toda é boa ou ruim para quem tem dinheiro no fundo? Olha só que interessante esse contraponto. A gestora fala: vendemos os ativos para um gigante do setor. Isso soa muito bem, claro, mas a gente se pergunta, a que preço? Eles também dizem que o novo fundo IBBP11 vai ser focado só no setor industrial. Ok, pode ser bom, mas isso não aumenta o risco de concentração? E o ponto mais crítico de todos: falam em destravar valor. Mas essa liquidação pode trazer um imposto de 20% que come uma parte enorme do seu retorno? E agora vamos falar do que mais importa, o impacto direto no bolso. Porque tem sim uma armadilha de imposto aqui que todo mundo precisa entender para não perder dinheiro. E o alerta é o seguinte: como isso é uma liquidação, a regra é clara. Se aquele valor de R$ 85,19 por cota for maior do que o seu preço médio de compra, e atenção, é o preço médio ajustado, o administrador é obrigado, por lei, a reter na fonte 20% de imposto sobre essa diferença, que é o seu ganho de capital. Então, beleza, o que a gente faz? Primeiro passo, calcule o seu preço médio correto. E olha, o pulo do gato é lembrar de subtrair todas as amortizações que o fundo já pagou no passado, tá? Depois é ficar muito atento aos comunicados, e-mails, tudo. E o mais importante, você precisa ser proativo. Informe seu preço médio para o administrador por e-mail mesmo. É isso que vai garantir que o imposto retido seja o correto e não um valor maior, calculado sobre uma base errada. Olha, se essa orientação prática já deu uma clareada aí para você, já valeu a pena, né? Então, deixa aquele like pra gente. É um gesto simples, mas que ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo essas análises a fundo.
Então, para resumir de forma bem direta, quem tem XPN11, suas cotas vão ser substituídas principalmente por cotas do IBBP11, com base naquele valor de referência. Para quem já é cotista do IBBP11, seu fundo vai crescer, vai absorver esses novos ativos industriais e ficar mais focado. E para quem acompanha o XPLG11, bom, ele foi o comprador nessa história, fortalecendo ainda mais o seu portfólio logístico. Agora eu quero ver a opinião de vocês. Essa concentração maior do IBBP11 em um único setor, o industrial, isso te preocupa por causa do risco ou você enxerga como uma boa oportunidade de especialização? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos debater essa estratégia. E por falar em estratégia e análise, aqui no Beabá do Dinheiro a gente preza pela transparência total. Quem é inscrito no canal acompanha em tempo real as compras que a gente faz para nossa carteira. Se esse nível de clareza na prática faz sentido para você, fica o convite para se inscrever. Vamos em frente. O que o investidor precisa ficar de olho agora? O que tem que estar no nosso radar daqui para frente em termos de datas e próximos passos? Anota aí as datas mais importantes. A venda dos ativos para o XPLG11 já foi concluída, lá em abril. A troca das cotas na sua conta da corretora deve acontecer agora, entre abril e maio. Mas o processo todo, a liquidação completa, só deve ser finalizada lá para o final do ano, no quarto trimestre. Resumindo, o ponto crucial é que você precisa ter uma postura ativa agora. Ficar de olho nos comunicados da gestora, da corretora e, repetindo, o mais importante de tudo, tomar a ação de informar o seu preço médio para garantir que a tributação seja correta. Esse é o seu dever de casa. Será que toda essa engenharia financeira complexa resolve de verdade os problemas que o XB11 já vinha enfrentando? Ou será que é só uma forma de, adiar uma solução mais definitiva? A gente vai continuar de olho em cada passo dessa história e trazer todas as atualizações para você. Não é uma recomendação de investimento.